noite, irmãos. Bom, nós iremos dar sequência ao nosso estudo. Os irmãos, com muita paciência, irão ouvir mais uma vez a nossa meditação do Evangelho de João, capítulo 16. Hoje nós meditaremos em somente 4 versículos, versículos 12 a 15. Evangelho de João, capítulo 16, versículos 12 a 15. Bom, como é uma passagem pequena, eu estarei fazendo a leitura. Diz assim, a palavra do Senhor. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse, que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Bom, aqui no nosso texto, Jesus está confortando, exortando, dando as últimas instruções aos discípulos, e aqui, em especial, dizendo sobre a vinda do Consolador, a vinda do Espírito Santo, que viria para consolar. Em especial, aqui nesse texto, nós vemos Jesus mostrando a eles que o Espírito Santo viria e os guiaria em toda a verdade, os instruiria, né? Como nós vimos no capítulo 14, versículo 26, ele faria com que eles lembrassem de tudo quanto o Senhor tem dito, né? Ele ensinaria os discípulos o que Jesus ensinou a eles, né? Eles faria com que eles entendessem tudo e os lembraria de tudo o que Jesus disse. Eu falei capítulo 14, versículo 26. Aqui Jesus continua falando com eles, nesse mesmo sentido, de que o Espírito viria e os instruiria. Antes de falarmos sobre isso, é interessante nós termos em mente uma doutrina fundamental, uma doutrina importante sobre a vinda do Espírito Santo. Que Jesus está falando claramente aos discípulos sobre a vinda do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo ele vem, ele habita na vida dos discípulos, né? Na vida de todo crente. É dessa forma que o Espírito Santo vem e faz a obra. Ele habita na vida de todo o discípulo. Esse é o ministério do Espírito Santo. Algumas pessoas, elas dizem que, algumas denominações, né, elas defendem o fato de que as pessoas precisam, depois de convertidas, elas precisam receber o Espírito Santo. E elas baseiam esse entendimento, muitas delas baseiam esse entendimento lá em Atos, no capítulo 19, versículo 2, quando o apóstolo Paulo ele vai a 12 irmãos lá em Éfeso, e ele fala a eles e faz o seguinte comentário, faz a seguinte pergunta. Disse-lhes, isso o apóstolo Paulo falando àqueles 12 irmãos. Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe, nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Então, o que estava acontecendo aqui? Essas pessoas provavelmente foram pessoas que ouviram o Apolo, que era um irmão também. Só que o que Apolo estava pregando? Apolo estava pregando o arrependimento de João Batista, a mesma mensagem que João Batista vinha pregando. E que mensagem era essa? Que eles deveriam se arrepender dos seus pecados e crer no Cristo que viria após eles. Então, essa era a mensagem. Crer no Cristo que viria.
Só que o evangelho mesmo, o evangelho que os apóstolos estavam pregando, é o evangelho de que aquele Cristo que veio, que morreu e ressuscitou, ascendeu ao céu e voltará. Então, esses não tinham ouvido sobre esse evangelho, e muito menos, como eles falam aqui, sobre o Espírito Santo. Então, o que estava acontecendo? Nós precisamos ter em mente que quando nós encontramos passagens como essa, nós precisamos entender que havia uma transição entre aqueles que criam no evangelho pregado por João, o evangelho do arrependimento, e aqueles que estavam crendo no evangelho que estava sendo pregado pela igreja. Então, como o Apolo precisava ser esclarecido, e vimos a Áquila, Priscila e Áquila, que ajudaram ele a entender, melhor sobre essas coisas, esses também precisavam. Eles não conheciam, o evangelho plenamente. E qual era o sinal das pessoas que quando ouviam o evangelho? Era os dons manifestos do Espírito Santo na vida dessas pessoas. Essas pessoas eram batizadas nas águas, essas pessoas, elas, no caso, como foi o caso de Cornélio lá, bem parecido, só que lá o propósito era outro, era mostrar aos judeus a necessidade de pregar aos gentios o evangelho. O evangelho não era somente para os judeus, mas também para os gentios. Paulo já sabia isso. O ministério dele era pregar aos gentios. Então não era esse o objetivo. A questão aqui era que os irmãos ainda não tinham a compreensão melhor e maior do evangelho, precisavam ter. E eles não sabiam nem sequer do Espírito Santo. Então, houve ali, o apóstolo estendeu as mãos, houve a manifestação do Espírito Santo na vida daqueles homens, testificando de que eles realmente creram. Então, o Espírito Santo fazia isso, ele testificava, através de dons na vida das pessoas, que as pessoas realmente creram em Jesus, creram no evangelho. Então, é necessário a gente entender isso, ter isso em mente, para podermos compreender versículos como esse. As pessoas acham, não, ele está dizendo que você precisa ser batizado no Espírito Santo. Você precisa receber o Espírito Santo. Você é convertido, mas precisa receber o Espírito Santo. Não é isso que a palavra de Deus ensina. Não é isso que esse versículo está dizendo. E por que a gente pode afirmar isso? Porque quando a gente vai entender um versículo, a gente precisa entender ele no seu contexto. Se está difícil de entender, eu vou buscar outros versículos no seu contexto que explique aqui melhor aquele versículo. Então, o mesmo apóstolo Paulo, ele escreve, nós podemos pegar versículos, para tentar compreender um pouco o que seria isso. O mesmo apóstolo Paulo, ele escreve aos irmãos de Roma, aos romanos, no capítulo 8, versículo 9, ele fala uma coisa assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Percebe o final do versículo? Ele diz assim: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal é dele. Então, ou seja, um salvo, quem é a pessoa salva? O salvo é aquele que foi comprado por Cristo. Comprado pelo sangue de Cristo, resgatado pelo sacrifício de Cristo. Essa é uma pessoa salva. Então, se ele é salvo, o apóstolo Paulo está dizendo, se ele é salvo, ele tem o Espírito de Cristo, ele tem o Espírito Santo, Espírito de Cristo, Espírito de Deus. O Espírito Santo são a mesma pessoa, tá? Diferente. A mesma pessoa que está se referindo na palavra. Aqui o apóstolo Paulo está falando Espírito de Cristo, mas é o Espírito Santo. Então, ou seja, ele está dizendo, se a pessoa foi salva, ela tem o Espírito Santo. Se ele foi comprado por Cristo, se ele pertence a Cristo, ele tem o Espírito Santo. Eu estou falando positivamente, o apóstolo Paulo falou negativamente. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, não há uma necessidade que a pessoa receba, após a sua conversão, após ser salva, receba o Espírito Santo. Ou que o Espírito Santo vai vir habitar na sua vida depois da sua conversão. Não é isso que está dizendo esse versículo. Então, aí tem outros versículos, nós podemos ver, por exemplo, 1 Coríntios 6,19, lá o apóstolo Paulo está exortando aqueles irmãos pela sua carnalidade.
Os irmãos Corinto, aquela igreja é uma igreja que não se dá para pegar os exemplos. Ela tem vários exemplos ruins. Na verdade, a gente tem que aprender com os exemplos ruins daquela igreja, a não fazê-los. Então, o apóstolo Paulo está exortando aqueles irmãos pela sua carnalidade. Ele cita um versículo bem interessante. Ele fala bem assim, desse capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, provenientes de Deus, e que não sois de vós mesmos? O apóstolo Paulo, ele está conversando com aqueles irmãos carnais, aqueles irmãos que, eu confesso, eu preciso, eu não conferi direito qual era o assunto, se era aqueles irmãos comerem coisas sacrificadas, mas enfim, Paulo está exortando eles por causa do pecado na vida deles, porque estavam cometendo pecado. E aqui, o interessante disso aqui, é que ele fala assim, olha, ele não fala aqui que eles deveriam ser batizados no Espírito Santo para se tornar mais santos, ou que eles precisariam receber o Espírito Santo para serem mais santos. Não. Percebe que ele está exortando esses irmãos que eles reconheçam que eles têm o Espírito Santo na vida deles. Mesmo esses irmãos cometendo pecado, o apóstolo Paulo estava considerando como eles sendo crentes verdadeiros. Porque o crente, como nós sabemos, ele não fica perfeito de uma hora para outra. Ele não se torna perfeito, nunca mais peca. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Nós pecamos. Só que não pecamos deliberadamente. O Espírito Santo se entristece em nós. Nós sentimos pecado na nossa vida. E o que ele está dizendo àqueles irmãos pecadores? Vocês precisam reconhecer que o Espírito Santo habita em vocês. Vocês precisam ter isso em mente. Vocês não pertencem mais a vocês mesmos. Vocês agora são de Deus, vocês são templo do Espírito Santo. Então, ou seja, reconheçam isso e não vivam mais no pecado. É essa a exortação que o apóstolo Paulo faz àqueles irmãos. Então, ou seja, mesmo sendo pecadores, mesmo tendo uma vida de pecado e o apóstolo Paulo exortando, não há nenhum momento falar que eles precisavam ter o Espírito Santo, ou que estavam pecando porque não tinham Espírito Santo. Eles tinham. O apóstolo Paulo deixa bem claro, eles tinham e precisavam reconhecer isso. Eles tinham o Espírito Santo. Uma outra passagem, lá em Efésios capítulo 1, versículos 13 a 14, diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para o louvor da sua glória. Bom, o que o apóstolo Paulo está falando aqui aos irmãos de Éfeso? Ele está dizendo que aqueles irmãos, quando creram, eles foram selados com o Espírito Santo da promessa. O que testifica que um crente é crente verdadeiro é o fato do Espírito Santo estar. Ele ter o Espírito Santo. Uma pessoa se converteu de verdade é o fato do Espírito Santo ter convencido do pecado, da justiça e do juízo. Então o apóstolo Paulo está dizendo, olha, vocês são selados. E por isso, que podemos dizer que vocês são crentes, que vocês são convertidos verdadeiramente. Então, por que precisamos entender isso? Porque Jesus está dizendo sobre a vinda do Espírito Santo, não é uma vinda para simplesmente inspirá-los a escrever o que eles escreveram e que nós estamos estudando, e depois não mais fazer parte da vida deles. Não. O Espírito Santo ele vem e habita na vida do crente perpetuamente. Então, o Espírito Santo ele vem e habita. Ele não vem temporariamente. Então, entendendo isso, nós vamos para o nosso texto e vamos meditar um pouco sobre ele. No versículo 12, Jesus disse assim aos seus discípulos: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar. Bom,
Bom, Jesus havia muito o que ensinar, a dizer aos seus discípulos, mas eles não estavam preparados. E isso fica muito evidente, irmão, quando nós vimos, né? Nós podemos lembrar os momentos que Jesus estava falando a eles sobre a necessidade da sua morte. Jesus veio para morrer. Jesus veio para morrer e ele ressuscitaria. E essas coisas simplesmente não entravam, né? Não estavam entrando na mente dos discípulos. Né? Nós lembramos lá do episódio do apóstolo Pedro, né? Ele repreendeu Jesus porque Jesus está dizendo que ele iria morrer, que era necessário que ele morresse. Não, Senhor, onde te acontecer algo assim, né? Bom, não é bem assim o versículo, tá? Mas estou parafraseando aqui. Jesus repreendeu ele severamente, porque ele não estava compreendendo. Os discípulos, não somente ele, né? Ele era somente o porta-voz. Mas os discípulos, eles não estavam compreendendo essas coisas. Eles não, ó, e é bem mais sério a coisa. Eles não estavam crendo nas profecias referidas ao Messias e principalmente a morte do Messias. Então, eles estavam compreendendo e guardando somente parte das Escrituras. Né? A gente muitas vezes faz isso. Né? A gente só acredita naquilo que é bom para a gente, aquilo que, né, de repente, nos dá aquela exortada, a gente, opa, fica meio incrédulo, né? Não, isso não é para mim, eu não acredito nisso aí. Mas a verdade é que toda a palavra de Deus é inspirada. E toda ela é proveitosa para o nosso ensino, para a nossa exortação. E toda a profecia estava se referindo ao Messias, era necessário que eles entendessem e crescem em toda ela, não parte dela. Então Jesus está dizendo a eles, vocês não estão preparados para ouvir tudo o que eu tenho para vocês. Mas eles não iam ficar sem aprender. Né? Como nós vimos o versículo 26 do capítulo 14, Jesus havia dito que o Espírito Santo ele viria com esse papel, de fazer com que eles aprendessem estas coisas, lembrassem das muitas coisas que Jesus ensinou a eles. Então Jesus está aqui falando, vocês não estão prontos. Vocês não podem suportar essas coisas agora. Mas no versículo 13 ele fala, mas quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ainda no versículo 12, o que nós podemos entender aqui? Que nós aprendemos de Deus, as coisas que nós aprendemos de Deus, nós aprendemos de forma gradativa. Nós não aprendemos uma prova. Deus não chega simplesmente e espeja na nossa cabeça assim tudo o que precisamos aprender. Não é dessa forma. Nós vemos claramente no que Jesus disse a esses discípulos: vocês não estão prontos ainda para aprender. Ou seja, um pai inteligente, sábio, ele não pega seu filho de 5 anos e começa a ensinar ele a... Como é que fala? Sobre bomba nuclear, né? Como é que é o nome do estudo dessas coisas? Eu esqueci. Mas, ou seja, ele não começa a falar sobre pontos quânticos, coisas absurdas, né? Coisas que nem nós adultos entendemos muito. Ou seja, os pais vão pegar uma criança de 5 anos e vai começar a ensinar elas o ABC. Ela precisa começar a aprender a ler. Ela precisa saber o porquê 2 mais 2 é 4. Eu falei certo, né? 2 mais 2 é 4. Então, ou seja, é gradativo, né? O processo é gradativo. Na vida do crente não é diferente. O Espírito Santo, ele trabalha nas nossas vidas, fazendo com que nós nos alimentemos do leite da palavra. No leite. Desejando, né, esse leite e aprendendo as coisas básicas, né? As coisas básicas. Por que eu devorar? Como eu devorar? Né? Quem é Deus? Por que Jesus morreu? E tá entendendo essas coisas básicas. Depois, quando nós nos desenvolvemos e vamos crescendo, vamos nos tornando preparados, comemos coisas mais sólidas.
nos alimentamos com coisas mais sólidas, nos aprofundamos mais na palavra de Deus. E o Espírito Santo, ele faz isso. Deus não espeja na nossa cabeça, na nossa mente, tudo o que precisamos aprender. E, irmãos, nós podemos ter a certeza de, por mais tempo que vivamos, nunca iremos chegar ao ponto de dizer, olha, eu sei tudo da palavra. Eu sei tudo que eu preciso. Nós não vamos chegar. Eu acredito que nem na eternidade iremos chegar a esse nível de saber tudo da verdade, tudo de Deus, tudo. Então, Jesus mostra àqueles discípulos que eles aprenderiam, mas não naquele momento. Eles não estavam prontos. Mas para frente eles iriam aprender. O Espírito Santo iriam fazer com que eles entendessem muitas outras coisas. E é claro, irmãos, nós devemos entender que essa passagem, quando Jesus está falando a eles aqui, mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Isso aqui, primariamente, Jesus está dizendo aos discípulos. Por quê? Porque foi eles que foram inspirados pelo Espírito Santo para escrever essas coisas, para pregar o Evangelho. Foi a eles, né? O Espírito Santo veio a eles para lembrar de tudo que Jesus tinha ensinado para que eles pudessem escrever, pudessem explicar, pudessem passar para as pessoas, para poder chegar a nós. Foi a eles. Então, primariamente, essa passagem, devemos dizer, olha, ela é para os discípulos. Mas podemos dizer que ela se aplica a nós. Ela é para nós. Por quê? Porque nós somos instruídos pelo Espírito Santo de Deus. Quando nós estudamos a palavra de Deus, é o Espírito Santo de Deus que faz com que nós compreendemos. Entendemos que Deus está nos ensinando. É Ele que nos guia, né, em toda a verdade. Ele que faz com que nós tenhamos a compreensão. Né? Na verdade, ele é um guia mesmo, né? Porque a gente lê as Escrituras, não sei se você... Acho que já aconteceu, né? Não somente quando a gente lê, mas quando a gente está ouvindo alguma pregação. A gente está ali lendo uma passagem que simplesmente a gente já leu 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Aí, de repente, do nada, você lê e enxerga uma coisa que você não havia enxergado. O Espírito Santo de Deus, ele não somente sabe, ele passa para nós, mas ele passa no momento certo, no momento que nós devemos aprender. No momento que nós precisamos aprender. Ele faz com que nós entendamos. Então, ele é o nosso guia pela palavra de Deus. Ele nos mostra o que nós devemos aprender. É necessário façamos a nossa parte. Ele não vai fazer com que as coisas aconteçam fácil demais. Né? Você dorme. Como eu gostaria de aprender português, matemática, geografia, ciência, etc. Só dormir. Dormir, pá, acordei no outro dia, o homem mais inteligente do mundo. Isso não é verdade, não acontece. Cristão também é a mesma coisa. Você não dorme hoje, ou você se converte hoje, amanhã você sabe tudo da Bíblia. Não. E não vai saber enquanto não estudar a palavra. Enquanto não se colocar a estudar, meditar. Nós não aprendemos. O Espírito Santo não trabalha, não nos guia em toda a verdade. O apóstolo Paulo, né, ele cita lá em 2 Coríntios algo que faz bastante referência a isso. 2 Coríntios 10, desculpa, 1 Coríntios capítulo 2, versículos de 10 a 12. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então, o ponto é, nós
Passamos a conhecer as coisas de Deus porque nós temos o Espírito Santo. O Espírito de Deus. É Ele que faz com que nós conheçamos as coisas. O espírito do mundo, o espírito do homem não conhece. Não é? Bom, próximo, o versículo 13 ainda, diz assim: mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ponto interessante aqui nesse versículo, nós podemos tirar aqui, que é importante que tenhamos em mente, é que o Espírito Santo ele é uma pessoa. Nós entendemos das Escrituras, ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele não é uma energia, como alguns defendem. O Espírito Santo é uma força, uma energia. Ele atua como energia na vida do crente. Não. Essa passagem ela deixa bem claro isso. Quando ela fala assim, o Jesus está falando assim aos discípulos, ó, ele vai guiar vocês, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então ele vai falar aos discípulos o que ele ouviu. E vai dizer a eles, falar a eles o que há de vir. Uma força, ela não, simplesmente não te guia ou começa a falar com você, ela não interage com você. A energia, né? Ela não interage com você. O que interage conosco são as pessoas. E o Espírito Santo é uma pessoa. E não somente nós entendemos isso nessa passagem, como a palavra de Deus, as Escrituras têm diversas passagens que nos mostram que o Espírito Santo é uma pessoa e não uma força, como alguns ensinam erradamente, alguns que nós podemos considerar como seitas, né? Não, nem como cristãos. Por exemplo, quando o apóstolo Pedro fala a Ananias, ele fala assim: Ananias, eu só marquei o versículo, o texto, mas eu não anotei. Mas o que ele fala lá? Que Ananias, ele mentiu ao Espírito Santo. Se você mente a alguém. Você não mente para uma energia. Você mente a alguém. E é isso que Pedro está dizendo, disse a Ananias. Você mentiu. Por que mentisse ao Espírito Santo? O apóstolo Paulo, em uma outra passagem, ele fala assim, que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. Você entristece uma força, uma energia? Não, nós não conseguimos fazer isso. Nós entristecemos aquele que nos ama. Está vendo? Vai muito mais longe, né? Nós entristecemos aquele que nos ama. O Espírito Santo, como sendo Deus, ele nos ama de forma perfeita. E nós o entristecemos. Então, ele é uma pessoa, não uma força. Então, irmãos, essa é uma verdade que nos conforta. O Espírito Santo ele trabalha em nós pessoalmente. E ele conhece o que nós precisamos. O papel dele na nossa vida é fazer com que nós tenhamos vidas santas, pensamentos, comportamentos santos que agradam. Então, por isso ele nos guia em toda a verdade. Nos guia na palavra de Deus para que nós tenhamos a compreensão necessária. Porque nós não precisamos de nada fora a palavra de Deus para sermos santos, agradáveis a Deus. Quando nós nos convertemos, o papel do crente é buscar ser agradável a Deus. O apóstolo Paulo exorta, né? Oferecer os nossos corpos um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E o que nós precisamos para fazer isso? Nós precisamos somente ter o conhecimento da verdade. Conhecimento da Escritura. É isso que precisamos. E é isso que o Espírito Santo veio para fazer. Ele veio para nos instruir
em toda a verdade. Ainda no versículo 13, né, como Jesus bem destaca, mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Que verdade? Quais são as verdades que nós precisamos saber? Geografia, matemática, português, quem descobriu o Brasil? Não, não são essas verdades que estão sendo referidas aqui. O Espírito Santo guiaria. Aqui, especialmente, nós devemos, eu acredito que quando ele fala que guiaria os discípulos em toda a verdade, seria em todo o conhecimento sobre a pessoa de Jesus. Todo o conhecimento sobre a pessoa de Jesus Cristo, ou seja, o ministério de Jesus Cristo. O seu ministério, a sua morte, a sua ressurreição, a sua exaltação. Todas essas coisas os discípulos precisavam entender, compreender. E todas essas coisas nós também precisamos entender e compreender. É através dessas coisas que nós somos santificados. O que Jesus diz na oração? Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra. Essa palavra que Deus inspirou aqueles homens, apóstolos e profetas, para que fizesse parte da nossa vida, é essas verdades que nós precisamos para sermos santos perante Deus, para termos vida santa. É isso que Jesus está dizendo a eles, né? Mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. É claro que o que há de vir, ele engloba um pouco também sobre profecias, coisas futuras, né? Coisas que aconteceriam futuramente. Mas Jesus, a necessidade que os discípulos tinham naquele momento é compreender todo o ministério de Jesus, o qual eles não estavam compreendendo, mesmo andando pessoalmente com Jesus e ouvindo de Jesus. Eles precisavam. No versículo seguintes, versículo 14, diz assim: E ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Mais um papel do Espírito Santo que Jesus destaca aqui. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Bom, antes de falar sobre esse papel do Espírito Santo, é interessante, né? Mais uma vez nós abrimos aspas, fecharmos aspas aqui. Jesus novamente afirmando a sua divindade. Porque, irmãos, homem nenhum, por mais santo que ele fosse, um homem, meramente homem, somente homem, ele nunca poderia dizer aqui que o Espírito Santo o glorificaria. Se fosse um homem de Deus, ele nunca diria isso. Por exemplo, os apóstolos nunca diriam isso. O Espírito Santo os glorificaria. Mas Jesus diz isso. E ainda mais, né? Ele não somente diz que o Espírito Santo o glorificaria, mas também ele diz assim, porque ele há de receber tudo o que é meu, tudo quanto o Pai tem é meu. Claramente nós vemos Jesus novamente se colocando como Deus. Não como mero homem, mas unicamente. E, fecha aspas, quando Jesus fala que ele me glorificará, irmãos, nós devemos entender que o Espírito Santo ele veio para apontar para Cristo, não para ele. O Espírito Santo não veio para que as pessoas o glorificassem. Ele veio para glorificar Cristo. Ele aponta para Cristo. Quando a pessoa está cheia do Espírito Santo,
ele automaticamente glorificará a Cristo. Quando alguém está cheio do Espírito Santo, ele não apontará para as experiências que ele tem no Espírito Santo. Ele apontará para Cristo. Ele não dará ênfase no que você fez ou deixou de fazer no Espírito. Ele simplesmente apontará para Cristo. Esse é o objetivo do Espírito Santo. Ele glorificará a Cristo. Irmãos, quando nós produzimos o fruto do Espírito na nossa vida, a quem é a glória por isso? Você? Amém? Que é um fruto do Espírito na nossa vida. Então, tudo o que o Espírito faz em nós é para a glória de Cristo. Não para a própria, muito menos do homem. Quando Jesus fala que tudo quanto o Pai tem é meu, ele torna, né, o Espírito tomará essas coisas e anunciará, né? Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Quando ele está falando isso, essas coisas de tudo, né, nós podemos entender de tudo que é referente ao ministério de Cristo, à obra que Cristo realizou. Nós vemos, em alguns momentos, o apóstolo Paulo, por exemplo, referindo a estas coisas que foram dadas a ele, né, como um presente, uma graça, para que ele pudesse compartilhar as riquezas insondáveis, o conhecimento de Cristo. Tudo isso, ele é dado a nós. Nós não descobrimos as coisas de Cristo, sobre a grande obra de Cristo. Os apóstolos, eles simplesmente não ficaram entendendo sobre tudo das Escrituras por esforço próprio. Porque eram homens muito inteligentes, leitores assíduos das Escrituras, e por isso, ele, de uma hora para outra, ficaram entendendo tudo. Não, foi o Espírito Santo de Deus que fez com que eles soubessem. Que deu a eles tudo o que era de Cristo, tudo o que eles precisavam entender sobre Cristo. A passagem que eu me refiro é Efésios capítulo 3, o apóstolo Paulo menciona isso, né? Efésios capítulo 3, versículo 8. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Irmãos, se o Espírito Santo estiver atuando nas nossas vidas, nós glorificaremos a Cristo. Nós nos alegraremos em Cristo. Nós anunciaremos a Cristo. Essa é a verdade de Deus. O Senhor, ele faz com que nós aprendamos as coisas espirituais gradativamente. Ele nos prepara para que nós possamos glorificar a Cristo no agir do Espírito Santo em nossa vida. O Espírito Santo testifica através de você, através de mim, sobre Jesus. Então, que Deus nos ajude, que esse Espírito Santo de Deus que habita em nós possa agir mais, possa nos guiar em toda a verdade, fazer com que nós nos deleitemos. O salmista Davi, ele deleita nas Escrituras, né? Nós vemos várias passagens de Salmos, principalmente capítulo
capítulo 119, onde ele demonstra ali o seu prazer na lei do Senhor. Irmãos, isso é possível. E não só é possível, como é necessário. Nós nos deleitemos em toda a verdade. E o Espírito Santo ele está aí no lugar para te auxiliar. Deus abençoe. Obrigado pela atenção.